Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de filosofia. Sou o professor Isaías e hoje nós vamos trabalhar um assunto que está muitíssimo relacionado com a filosofia. Trata-se do cientificismo. E para começar, eu gostaria de colocar para vocês a seguinte frase do filósofo do século XVIII, Immanuel Kant. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Aí me vem uma outra ideia, já da idade moderna, que é aquela de que nós podemos acreditar em Deus ou na sorte, mas o mundo social é, com certeza, obra dos homens. Então, para dar início a esse assunto, a gente precisa dar uma palavrinha sobre a epistemologia. Então, a epistemologia é um ramo da filosofia dedicado ao estudo do conhecimento que investiga sua origem, possibilidade, limites, métodos, validade, condições e natureza. Então, a epistemologia é uma área fundamental da filosofia. Então, epistemologia é a ciência da ciência, o que nós chamamos de filosofia da ciência. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses, dos resultados das diversas ciências. É, portanto, o que nós chamamos de teoria do conhecimento. Então, agora nós vamos tratar diretamente do cientificismo. O cientificismo é uma concepção filosófica e uma visão de mundo que defende a superioridade da ciência sobre as outras formas de compreensão da realidade. Então, o cientificismo, ele não veio para eliminar a crença, ele não veio para eliminar a tradição e muito menos a religião, mas ele se coloca como superior a essas demais formas de conhecimento. É aquele conhecimento mais real e mais prático. Agora, nós temos teorias sobre o cientificismo. A primeira delas é o positivismo do século XIX, fundamentada principalmente nas ideias de Auguste Comte. Então, esse positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então ele vai dizer que a humanidade passou por 3 momentos. O momento teológico, onde se orientava pela religião e até pelas superstições. Vai ter o momento metafísico, onde o homem se orienta pelaquela ideia de causa e efeito. E agora nós estamos no período científico, onde o homem vai se orientar pela ciência positiva. Depois nós temos também a teoria da verificabilidade, principalmente nós temos filósofos como Moritz Killick e Rudolf Carnap, que define que uma teoria é científica se as suas afirmações puderem ser verificadas e confirmadas por evidências. Então, a verificabilidade visa colocar à prova, de certo modo, aquilo que nós entendemos como sendo conhecimento verdadeiro. Agora, qual é o problema? O grande problema é a gente ter a possibilidade de verificar todas as hipóteses que forem levantadas. Esse é um problema, porque a gente levanta muitas teorias. Agora, de certo modo, verificar todas em particular é muito complicado, é muito demorado, de tal modo que muitas vezes a nossa razão, o nosso raciocínio está acima daquilo que nós podemos colocar em prática. Agora temos a teoria da falseabilidade de Karl Popper, também do século XX, defende que a hipótese, ela, para ser considerada científica, deve estar sujeita à falseabilidade. Então eu tenho que colocar a prova, tenho que colocar a possibilidade de refutar. Então, se essa teoria resistir ao questionamento,
A falseabilidade, ela é verdadeira. Se não resistir, ela não é verdadeira. Aí vem aquela história introduzida por ele mesmo da teoria dos gansos brancos. Então, todos os gansos são brancos. Na hora que a gente verificar que tem um ganso ou um cisne de outra cor, aquela teoria caiu por terra. Então, o outro pensamento é a revolução científica. Aí nós temos Thomas Kuhn, também do século XX. Então ele vai dizer que a ciência ela não evolui simplesmente pelo acúmulo de conhecimentos. Ele vai dizer que a ciência ela vai evoluir pela quebra de paradigmas. Então, eu já disse em uma aula anterior que quando nós tínhamos a teoria geocêntrica lá, elaborada por Aristóteles, a gente tinha toda uma concepção religiosa, inclusive, de que a Terra era o centro do universo. Mas quando, na Idade Moderna, surgiu a teoria heliocêntrica, então Nicolau Copérnico defendeu essa teoria, então a gente vai quebrar esse paradigma do geocentrismo e vai adotar um novo paradigma onde, nesse caso, a Terra não é mais o centro do universo, mas é um planeta que gira em torno do Sol. Então, mas aí nós podemos concluir o seguinte, que a revolução científica, ela vai acontecer tanto pelo acúmulo de conhecimento, como queriam os pensadores que nós já falamos aqui, e tanto pela quebra de paradigmas, como queria o Thomas Kuhn. Agora, o Francis Bacon, na Idade Moderna, ele vai defender que o conhecimento tem que ser científico. Então, você pode acreditar em Deus e na sorte, mas o mundo social, ele é, com certeza, obra dos homens. Então, ele vai dizer que o conhecimento, ele avança firme e cumulativamente, descobrindo leis e tornando invenções possíveis. Ele permite que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas anteriormente. Então ele vai chegar a uma conclusão de que saber é poder. Só que nós temos que ter o seguinte cuidado. Para Francis Bacon, saber é poder significa o conhecimento científico leva o homem a fazer uma maior transformação da realidade. E hoje nós estamos entendendo a ideia de que saber é poder para aquela questão da competição, como, por exemplo, derrubar o outro numa competição para o mercado de trabalho. Mas, na verdade, essa ideia de que saber é poder tem esses dois significados, do homem em relação à natureza e da competição entre os próprios homens. Agora, as etapas do método científico são as seguintes. Primeiro, a observação, depois nós temos o questionamento, a construção de hipóteses, experimentação, análise das hipóteses e, finalmente, conclusão. Agora, geralmente, nós podemos tratar de dois principais métodos. Um é o método indutivo e o outro é o método dedutivo, sendo que um parte do particular para o geral, no caso do método indutivo, já o método dedutivo, ele parte do geral para o particular. De qualquer modo, esses figuram como os dois principais métodos da ciência, ou, se você quiser, do cientificismo. Agora nós temos o seguinte, tipos de métodos que são diferentes daqueles métodos que eu falei anteriormente. Então, nós temos o método experimental, que envolve a manipulação de uma variável para determinar seu efeito sobre a vida variável. Depois, nós temos o método observacional, baseia-se na observação de fenômenos sem intervenção, pelo menos assim queria o Émile Durkheim, né, que a gente não intervisse naquilo que a gente quer conhecer, deixasse a realidade falar. Então, nós temos o método comparativo, que compara diferentes grupos ou condições para determinar diferenças e semelhanças no processo do conhecimento. Nós temos o método histórico, que analisa registros e documentos passados para entender eventos ou tendências, ou seja, para entender o presente em função do futuro.
Nós temos o método de pesquisa de campo, que envolve a coleta de dados diretamente no local onde o fenômeno ocorre, e temos o método de simulação. Usa modelos computacionais para simular fenômenos complexos. Agora, quando nós falamos de cientificismo, nós temos que levar em consideração o seguinte: ele tem vantagens e desvantagens. Então, quais são as vantagens? Primeiro, avanço tecnológico. Segundo, cura para doenças. Terceiro, melhoria da qualidade de vida. Quarto, compreensão do mundo. Quinto, inovação e criatividade. Então, essas são as vantagens. Agora temos desvantagens. Impacto ambiental é o primeiro. Segundo, consequências imprevistas. Então, não dá para prever tudo. Terceiro, desigualdade social. Por mais que a gente desenvolva a ciência e a tecnologia, a gente não tem conseguido acabar com essa desigualdade social. Quarto, manipulação da informação. Quinto, dependência tecnológica. Hoje, por exemplo, um brasileiro vive, em média, mais de 5 horas por dia no aparelho celular. Então, muitas vezes a gente cria uma dependência que não é positiva. Então, como é que podemos concluir sobre o cientificismo? Então, o cientificismo pode impulsionar o desenvolvimento tecnológico e científico, oferecendo soluções para problemas práticos e avanços na compreensão do mundo, da realidade. Por outro lado, ele pode levar a uma visão simplista e reducionista da realidade, ignorando outros aspectos importantes da experiência humana, como a arte, a filosofia e a religião. Eu me lembro que o Papa João Paulo II, entre outras coisas, ele diz que a arte é necessária para que o homem não morra de tristeza. Então, meus amigos e minhas amigas, eu concluo essa aula por aqui, espero que tenha sido de bom proveito. Visitem a plataforma para a completude dessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.